Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Jornada Bíblica. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco em um ambiente diferente, né? Aqui no carro. Nosso estúdio ainda não ficou pronto. Já estava pronto, quase pronto. Aí a gente estava esperando as chuvas, né, para verificar a situação de goteira. E de uma goteira a gente está resolvendo. Mas hoje nosso vídeo vai ser aqui no carro. Estou saindo agora para o trabalho. E nós vamos conversar um pouco aqui, né, dentro do carro. A gente vai ter um papo aqui bem descontraído, bem interessante. Uma conversa com Deus maravilhosa. Mas de antemão já te convido para se inscrever aqui no nosso canal Jornada Bíblica. Ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Curtir nosso vídeo, né, nossos vídeos, para fortalecer o nosso trabalho. E compartilhar com pelo menos um amigo, né, para que esse amigo também conheça o nosso trabalho e possa se fortalecer na fé em Cristo. Então, te convido, se inscreve, ativa o sininho de notificações, curte, comenta também aí o que você está achando do nosso canal, o que você vai achar do nosso vídeo, deixa o seu amém e compartilhe. Meus queridos, vamos hoje conversar um pouco sobre o que eu acredito ser o mal do século. Não é Covid, não é essa guerra ali do Irã com Israel, não. É a ansiedade e a depressão. Hoje em dia, vivemos num mundo, olha, você vira aí, carro passando aqui em alta velocidade. É a pressa. É a pressa, é tudo pra agora. O mundo hoje em dia está muito acelerado. As redes sociais, é tudo agora, uma coisa aqui, outra coisa daqui a 5 minutos. A tecnologia, a cada minuto, a cada hora, vai mudando. Cada hora aparece uma versão nova de um produto, de um serviço. No nosso trabalho, é meta em cima de meta, a gente tem que correr para fazer, para cumprir, para cobrir o gap, para que a gente saia na frente. Na escola é matéria em cima de matéria. No dia a dia a gente tem que resolver as coisas agora. Em casa a gente tem que resolver, tem um problema que tem que resolver agora, senão cria, né, confusão em casa. E isso faz com que a gente deixe de lado o essencial, que é a qualidade de vida, que é a nossa busca, o nosso encontro com Deus, que é o nosso relacionamento em casa, o nosso relacionamento com nossa família, o nosso relacionamento com nossos amigos. E isso vai causando um mal tão grande na nossa saúde, que daqui a uns dias a gente não consegue mais se livrar dessa situação. Eu me lembro, vou recapitular aqui minha história no meu local de trabalho. Trabalho numa instituição financeira que, quando eu entrei, atendia 800 a 1.000 pessoas por dia na unidade que eu trabalhava. Aí de lá eu fui transferido para uma outra unidade, uma outra cidade. E lá a gente chegava a atender 500, 600 pessoas por dia. Éramos quanto? Éramos 5 funcionários. Atendíamos 500 a 600 pessoas por dia. Essa instituição, ela foi a última, eu acredito que tenha sido a última, a essa situação de evolução tecnológica. Mas a partir do momento que ela evoluiu, que a tecnologia da informação chegou, eles investiram na tecnologia de informação,
20 anos assim se passaram em 2. E dessas 800, das 500, 600, 800 pessoas que a gente atendia por dia, a gente passou a atender estourando, no máximo, 100 pessoas. Antes eram 5 empregados e 5 funcionários. Hoje, somos em 7. Atendíamos 100 pessoas no máximo no dia. Quando muito eram 100 pessoas que a gente atendia. A gente conseguia bater nossas metas, conseguia atender mais pessoas pelo digital. Né? Digitalmente a gente conseguia atender ao mesmo tempo 5, 6 pessoas. Digital, mas fisicamente, a pessoa indo na nossa agência, atendia as 5 pessoas. 100 pessoas no máximo, todo mundo. E o que acontece? O governo federal muda a regra do jogo em um benefício que eles pagavam diretamente na conta do beneficiário, fazendo com que as pessoas voltassem a nos procurar fisicamente. E de 100 pessoas que a gente atendia, no máximo 50, 60, 100 estourando, né? A gente, de uma hora para outra, apareceram mais de 500 pessoas para a gente atender. É assim, ó, de uma hora para outra apareceram. Todo mundo para fazer a atualização, para ir receber o benefício, que não cairia mais na conta, mas teria que ir ao local para fazer a troca do benefício, para ter o direito ao benefício, a um vale. Para ter, na verdade. E o que acontece? A gente olhou aquela multidão de gente, a gente não estava mais acostumado com isso. O coração começou a acelerar, o estômago começa a doer, a gente começa a sentir falta de ar. Uma coisa que a gente não, pelo menos eu, nunca tinha passado por isso. Essa situação de falta de ar, de uma angústia, um medo, não sei, a gente não sabe explicar, é um mix assim de sentimentos que a gente não consegue explicar. Mas aí eu falando com minha esposa, mandar mensagem, minha filha, tô sentindo isso, ela tá começando a ter ansiedade. Mas o que foi? Eu fui falar pra ela, disse, respira, levanta, vai beber uma água. Eu não sei, eu não sabia lidar com essa situação. Aí eu bebi uma água, eu fui no banheiro, lavei o rosto. E nessa hora eu lembrei de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz mais ou menos assim: não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É desse jeito, dessa forma, exatamente. É assim. Eu lembrei. E o que foi que eu fiz na hora que eu estava lavando o rosto no banheiro? Eu lembrei desse versículo e em oração pedi a Deus para me dar força, para me livrar desse mix de sentimentos que eu estava sentindo, para que eu pudesse entregar o meu trabalho da melhor forma possível e atender aquelas pessoas que estavam ali atrás do benefício que é de direito delas, né? E foi isso que eu fiz. Eu estava numa situação que eu queria ir para casa. Isso era cedo. Tinha acabado de chegar, tinha acabado de abrir a agência. E depois que eu fui em oração, pedi a Deus, Deus me deu um alívio. Me aliviou dessa situação. E eu consegui fazer o meu trabalho da melhor forma possível e conseguimos atender todo mundo. E em tempo hábil, sem extrapolar horário, sem irritar ninguém, conseguimos atender todo mundo. No outro dia, cheguei em casa, fui para casa, fiz minha oração, agradecendo a Deus. Fui dormir tranquilamente. No outro dia, antes de sair, da mesma forma,
fiz minha oração, entregando o meu dia a Deus e pedindo para Deus nos confortar, para que a gente atendesse essas pessoas, as pessoas que procurassem, que fossem procurar o nosso serviço, que a gente fosse atender da melhor forma possível, de uma forma leve, e assim aconteceu, meus irmãos. Quando a gente coloca nossos pedidos a Deus, a gente tem fé, a gente coloca sinceramente os nossos pedidos a Deus, a gente coloca a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso lazer, a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, Ele responde. Foi assim como quando Jesus curou o paralítico lá em Betesda. Ele estava há 38 anos paralítico naquele lugar. Frustração, angústia, desespero já tomava de conta daquele homem. E Jesus chegou lá e disse para ele se levantar, pegar o leito dele e andar. Jesus disse para ele se movimentar, para ele fazer algo. Então, meus irmãos, quando a ansiedade pensar em bater, dobre o joelho. Dobre seu joelho e entregue a sua vida, o seu pedido, a sua súplica, a sua ansiedade a Deus. Se movimenta. Faz alguma coisa. Ora. Ore. Ore com fé, com esperança, com determinação. Entregue realmente o seu pedido a Deus. E Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. E Ele vai tirar a ansiedade de você na mesma hora. Então, a oração muda tudo, meus irmãos. Muda o jogo completo, por completo. E se essa mensagem, meus amigos, falou com você, deixa o like aí, né, no nosso vídeo. E aproveita para se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, deixa o like aí. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo nosso. Comenta. Amém, deixa o seu amém, deixa o seu comentário. E compartilhe com pelo menos um amigo. Para que a gente alcance mais e mais pessoas que precisam ouvir aqui, ó, a palavra de Deus. Eu agradeço demais a presença de vocês até o final. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você durante todo o dia de hoje e até o nosso próximo vídeo. Amém.